Olá, queridos do terceiro ano! Estou aqui com o PET avaliativo de vocês para a gente fazer uma breve correção, né, e uma discussãozinha básica das atividades. Eu dei um prazo aí, desde que o PET avaliativo foi lançado até hoje, para que vocês tenham tido tempo de ler e responder para depois vir aqui conferir, porque é importante que vocês testem o conhecimento de vocês. Afinal de contas, nós tivemos várias aulas, várias correções de atividades que com certeza irão contribuir para você responder essas atividades aí. Então, vamos lá. Número 1. Ou bem eles nos integram o governo, ou nós havemos de tomá-lo, ocupando Roma. É uma questão de dias, talvez horas. Voltem para suas cidades e esperem o nosso chamado. Se necessário, serão dadas ordens. Enquanto isso, podem se dispersar e manifestar sua solidariedade com as forças armadas. Viva o exército, viva o fascismo, viva a Itália. Nós, fascistas, não queremos entrar no governo pela porta dos fundos. No fim das contas, tudo pode ser decidido pela força, pois na história é a força que decide tudo. Explique o discurso de Mussolini associando-o ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse discurso reflete o nacionalismo exacerbado, autoritarismo e a valorização do militarismo e da força bélica, onde tudo é decidido pela força. Esse pensamento fascista foi a causa da Segunda Guerra Mundial. 2. Analise o texto a seguir e responda a questão abaixo. Então, vem um textinho falando aí de novo, né, sobre o fascismo, sobre o nazismo. De acordo com o texto, pode-se dizer que o fascismo defendia os interesses da classe operária? Justifique. Não defendia. No finalzinho do texto mesmo fala aqui, ó. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha foram, portanto, os movimentos contra-revolucionários. A ordem estabelecida, poderio e privilégios capitalistas estava assegurada. Então, eles não estavam aí defendendo o interesse da classe operária. O fascismo visava proteger os interesses capitalistas, barrando qualquer tipo de levante revolucionário dentro da classe operária, a fim de expulsar o comunismo e o socialismo e garantirem-lhes o poder e os lucros obtidos através da classe trabalhadora. Ok? 3. Como nasceu esse fascismo? Aí vai falar um pouco de como nasceu o fascismo, e a questão é a seguinte. O texto acima é um discurso feito pelo líder fascista Benito Mussolini em 3 de abril de 1921. Com base nas informações deste texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a opção que não apresenta uma característica deste movimento. A resposta é liberalismo. Os demais, sim, representam aí características do movimento fascista. 4. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami do crédito que ocorre uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou as instituições não protegerem os investidores e aplicações tão bem como se previa. A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 1980. A principal crítica do neoliberalismo como acusador desta crise está relacionada com, resposta correta, a redução da regulação estatal da economia. Então, o que é isso, gente? O neoliberalismo nada mais é que eles pregavam a não intervenção, a intervenção mínima do Estado na economia. Né, que o Estado não é uma empresa, não tem que ficar se intrometendo na economia e tal. Né? Então, qual que é a principal crítica ao neoliberalismo? É essa redução, essa regulação estatal na economia, essa redução da interferência do Estado na economia. 5. Explique o que foi o Plano SALT, qual o seu impacto na sociedade brasileira. Eu até tentei fazer isso pequeno, mas não deu.
foi o plano econômico elaborado pelo governo brasileiro na administração do presidente Eurico Gaspar Dutra. O objetivo era estimular o desenvolvimento de setores como saúde, alimentação, transporte e energia. Então, se você pegar esse nome, tá? Esses nomes, saúde, alimentação, transporte e energia, você vai ver que é a sigla SALT. Apesar de não conseguir cumprir com todas as propostas expressas no plano, o país conseguiu crescer a uma taxa média de 6% ao ano. Entretanto, este crescimento foi afetado negativamente pelo uso das reservas cambiais e pela expansão da dívida externa. 6. Atente para o seguinte excerto a respeito dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Então, esse trechinho aí vai falar um pouco sobre o Fernando Henrique Cardoso. E a partir da leitura do excerto acima, é correto inferir que, é correto você saber que. A resposta correta é a letra D. Apesar de uma moeda equilibrada, o Brasil, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, teve um aumento da dívida pública e pouco investimento em setores cruciais. Daí se explica a crise do apagão em 2001 e 2002. E agora nós vamos para a autoavaliação. Nessa parte aí você vai dizer o que você aprendeu em história. Depois de tantos vídeos, depois de tanta correção, de tanta atividade, não é possível que não tenha aprendido nada. Então, essa aí você vai colocar o que você entendeu. Se você entendeu, você vai colocar sim. Se não, você vai colocar não. Se entendeu em parte, você vai marcar em parte, tá? Então, vamos para a primeira afirmativa. Entendo a relação entre o totalitarismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial. Você entende por que esses regimes totalitários, como o fascismo, como o nazismo, foram responsáveis aí pela eclosão da Segunda Guerra Mundial? Sim, em parte ou não? Consiga identificar as características do neoliberalismo, em especial no caso brasileiro? A gente falou tanto de neoliberalismo, né, sobre essa influência ou não do governo nas questões econômicas, né, como foi que ele foi introduzido, esse neoliberalismo no Brasil. Lembrando que nos governos aí, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, né, de Fernando Collor de Mello, que muito utilizaram aí as teorias do neoliberalismo, vocês lembram disso? Sim, em parte ou não? Reconheça os impactos da terceira revolução industrial para os trabalhadores, né? O que essa terceira revolução industrial fez na vida das pessoas, né? Se elas ajudaram, se elas pioraram a vida dessa população. Identifico as particularidades do estado de bem-estar social. Para que serve o estado de bem-estar social, né? O que é que ele tem a ver com a população, com as pessoas em si? Você lembra disso? Né? Reconhece isso aí? Coloca sim, em parte ou não, tá? Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva neste canal, compartilhe com seu colega que talvez esteja precisando corrigir as atividades. Se eu não voltar aqui, desejo a você um Feliz Natal e um grande abraço.